Olá, gente, tudo bom com vocês? Uma boa tarde. Hoje estou aqui para a honra e glória de Deus para mais um vídeo. E hoje o assunto é histórias da Bíblia que nos contaram errado. Você já deve ter ouvido falar que a famosa conversão de Paulo de Tarso, quando se chamava Saulo e na estrada de Damasco ele caiu de um cavalo. Será isso verdade? Você já deve ter ouvido também a história do profeta Elias que foi para o céu numa carruagem de fogo. Será isso verdade? E também você já deve ter ouvido falar que Jesus estava num presépio e ele era bem pequenininho, né? Poucos dias de vida quando estava no presépio. E que existia 3 reis. Será isso verdade? Vamos ver o que a Bíblia apresenta sobre o assunto. Mas antes disso, eu quero estar convidando vocês a participarem, a se inscreverem no meu canal Palavras que Transformam, espalhando amor. Se inscreve lá, adicione o sininho de notificação se vocês gostarem. Vamos juntos participarem da família Palavras que Transformam, tá bom? Vamos lá. O primeiro é sobre os 3 reis magos. Será que eram 3 reis? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Vamos para Mateus 2, verso 7, que diz assim: Então Herodes mandou um recado secreto aos sábios. Aqui não está especificando quantos eram, e muito menos que era rei. Reis, né? Aqui só está dizendo que era aos sábios. Mas de um a gente sabe que era. Mas poderiam ser 2, poderiam ser até mesmo 3, ou poderiam ser 4. Entendeu? A Bíblia não especifica o número de magos, que no contexto era sábios, não era magos nos tempos de hoje, de magia, entendeu? Vamos lá, verso 11 de Mateus 2. Entrando na casa onde estava o menino e Maria, sua mãe, eles se ajoelharam diante dele para adorar. Então seus tesouros lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Aqui, ó, interessante, entrando na casa onde estavam o menino. Aqui não está dizendo que entrou num presépio, num curral, né, onde ficam os bezerros. Não, em uma casa. O que isso demonstra? Que aquela fotinha aquela estrutura do presépio que é colocado de enfeite e tudo mais, nada contra. A Bíblia não diz que é um pecado você fazer isso, mas isso a Bíblia não mostra, entendeu? E sim fala que é uma casa. E em relação ao Paulo de Tarso, vamos lá para Atos, verso 9, capítulo 9, verso 3 e 4. 9, 3 e 4 diz assim: Quando Saulo estava se aproximando de Damasco em sua missão, de repente uma luz do céu brilhou ao redor dele. Ele caiu no chão. Aqui está dizendo que ele estava caminhando. Ele não estava em cima de um burrinho ou de um cavalo. E sim, estava caminhando. E de repente ele caiu no chão e ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? É interessante a gente saber disso também, né? E vamos agora para 2 Reis, capítulo 2, verso 2. 2 Reis 2, 11. 2, 11. Vamos lá. 2 Reis 2, 11 diz assim. Desde o verso 10: Você me faz um pedido difícil, Eliseu, disse Elias. Entretanto, se você presenciar o momento quando eu for separado de você, o seu pedido será atendido. Caso contrário, não será atendido. O verso 11: Eles continuaram andando e conversando, e de repente surgiu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo, e separou os dois. Elias foi levado ao céu num redemoinho.
não em uma carruagem de fogo. O profeta Elias foi levado ao céu em um redemoinho, certo? Você pode dizer, mas o que isso importa? O que isso é ponto de salvação? O que isso vai interferir na minha caminhada junto a Cristo? Eu te digo o princípio dessas informações que muitos de vocês acreditavam, né? A gente tende muito a ouvir e a seguir aquilo que as pessoas falam e não olhamos o que a Bíblia diz a respeito e não conferimos o que a Bíblia diz, né? Atos, vamos lá para Atos de novo, que lá tem uma mensagem para nós. Atos 17, verso 11, que diz assim: Entretanto, o povo de Bereia tinha a mente mais aberta do que os de Tessalônica, e de modo que ouviram com mais interesse a mensagem e examinaram dia a dia as Escrituras para conferir as declarações de Paulo e Silas, a fim de ver tudo o que diziam era verdade. Aqui, os crentes de Bereia, eles eram mais astutos do que os de Tessalônica. Por quê? Que eles iam conferir na Bíblia. Eles não repetiam mantras, não repetiam ideias que não estão na Bíblia, né? Então o que a gente conclui? É perigoso a gente acreditar nas coisas porque as pessoas dizem. Faça um estudo por si mesmo. Estude a Bíblia, se aprofunde nela. Pegue comentários A, comentário B, rodinhas de rodapé, entendeu? Mas estude, se aprofunde, que aí sim você vai extrair do melhor que a Bíblia tem para nos dar, para te dar, tá bom? Fique com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham uma bela, ótima tarde, um abraço, tchau!